Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Wagner Miranda com você para gravar um pouco dessa minha fala. Eu quero tratar de um assunto muito importante que muitas das vezes as pessoas elas desconsiderem. E elas desconsiderando aquilo que está registrado no livro sagrado, elas passam por cima dos pontos doutrinários que a Bíblia nos menciona. Eu não sei por que também que existem pessoas que elas não conseguem perceber o texto, o vocábulo, aquilo que está escrito, o que o texto está interpretando pelo próprio texto. Eu quero ler aqui uma palavra de Deus e eu quero falar acerca da eleição poderosa de Deus, da eleição poderosa do Senhor. O que é isso? O que significa isso? Como que Deus elege o homem? E por que o homem é eleito? E como se dá essa eleição? E por que as pessoas elas pegam a palavra predestinação e definem ela como destino? Se destino é separado do pré, o pré é antes do destino. Então, as pessoas pegam a palavra predestinação e colocam como se ela já estivesse destinada. Nós vamos tratar desse assunto um pouco. Eu quero ler o texto de Romanos capítulo 8, verso 29, que diz assim: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para sermos semelhantes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele conheceu antes, esse conhecimento antes é de estar em grande concordância, de grande conformidade, que o homem deveria, após ter conhecido, eleito. A eleição se dá, o trato que Deus faz para trazer o homem a nascer na terra. O homem foi eleito para nascer na terra, para que quando na terra, já nascido e já crescido, ele possa tomar a decisão, na oportunidade da predestinação, de eleger aquele que o elegeu. Então a predestinação é um predestino que Deus estabelece para o homem, para que o homem possa ter a oportunidade de escolher o seu destino por eleger a Deus ou não. Então, quando nós lemos a parábola a parábola do rei que traz uma festa de bodas para o seu filho, nós vamos ver as pessoas rejeitando o convite para as bodas. E depois o Senhor Jesus, ele narra essa parábola tratando de um assunto especial, falando para os servos irem nas encruzilhadas, que é no ponto crucial onde há a decisão por Cristo ou a decisão pelo diabo, a decisão por Cristo ou a decisão pela carne, a decisão pelo Espírito ou a decisão pela carne. Então, nesse predestino, o homem tem o direito de escolher ou servir a Jesus ou servir o diabo e a sua própria carne. Aqui no texto em que nós precisamos continuar lendo, no capítulo do versículo 30 de Romanos, diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então agora estamos diante de uma palavra revelada, que trata de um assunto onde que os que conheceram, eles receberam o direito de nascer na terra pela eleição. E os que nasceram na terra, nasceram predestinados a uma escolha. E os que receberam esse predestino, receberam um chamado. Chamou, o Senhor chamou, o Senhor chamou. E a Bíblia disse que no Lucas, no capítulo de número 10 de Lucas, de número 22 de Lucas, onde narra a parábola da festa que o rei preparou, a festa das bodas do seu filho, lá trata no final do contexto, o texto diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, ora,
Deus não escolhe para chamar, Deus chama para escolher. E é exatamente dentro do chamado, é dentro do aceitar do chamado, é que Deus vai escolher os que estão de acordo com a grande manifestação da obediência da palavra de Deus, que trata de um assunto extraordinário, porque depois que chama, aos que chamou, ele também justificou, recebeu o chamado, atendeu o chamado, recebeu de Deus a justificação, porque é Deus que nos justifica por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para perdoar nossos pecados, pagando alto preço, ressuscitou para nos justificar diante dele e nos trazer salvação. Então, aos que também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Ora, é a última etapa, a redenção do corpo de glória. Então nós somos redimidos pela justificação de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo, e somos glorificados ao passo do arrebatamento. Então é o último passo. Então o texto é bem claro, não precisamos pegar os textos isolados, onde Deus trata de certos preceitos, onde ele agora quer entrar com situações onde o próprio Deus endurece o coração do povo de Israel, porque aquele povo, segundo todo o trâmite da palavra que trata desse assunto, veio nos falar que o povo já havia blasfemado. Jesus veio falar por parábolas, mas escolhe os seus discípulos para poder anunciar o evangelho a todas as ações, para que agora os gentios sejam alcançados. Por quê? Porque Israel rejeita o Messias, porque havia um blasfêmio. A profecia de Isaías que diz: vai e fala para o meu povo por parábolas, para que ouçam, não compreendam, vejam, não enxerguem, para que ouçam, não compreendam a palavra, e convertam e eu os perdoarei. Então o Senhor fez isso por algo específico, tratando-se da rebelião do povo de Israel, mas a semente santa, o remanescente, está lá. Se tratando do endurecimento do coração de Faraó, Faraó era um homem do coração perverso. Deus não endurece corações quebrantados. Se tratando de assuntos que tratam de um texto tão sério, que trata em Provérbios, que diz que Deus criou o mal porque o ímpio para o dia do mal, é um erro de tradução ao inverso, que o texto está dizendo que Deus criou o mal para o dia do ímpio, para o ímpio. Por quê? Porque o mal é um estado, o mal é um lugar e o mal é uma pessoa. E o mal é um instrumento de juízo para o diabo e seus anjos. E os homens que estão no mal têm a oportunidade de sair do mal atendendo o chamado do Evangelho. Então não tem esse negócio, Deus pegou uma pessoa, criou o homem, esse aqui, ele vai para o inferno, que eu vou lançar ele lá. Agora esse vai para mim, eu gostei mais desse do que esse. Ora, o texto de Romanos já nos trata de um assunto muito interessante, que é o verso 22, Romanos capítulo 8, do seu verso de número... Romanos, tem então o seu verso 23, que diz assim, o verso 23, perdão, é o capítulo 3, Romanos, vamos lá, vamos ler o texto, Romanos capítulo 3, do seu verso 22, trata assim, olha que texto, já começa nos trazendo verso 23, Romanos capítulo 3, no verso 22, olha o texto: tal justiça de Deus é sobre todos, por meio da fé em Jesus Cristo, e para todos os homens que creem, pois sabemos que não há acepção. Como é que nós vamos fazer com esse texto aqui? Se as pessoas estão acreditando, algumas pessoas desinformadas, que não têm entendimento, estão acreditando que Deus destinou uns para o inferno e outros para o céu. Ora, meu irmão,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós estamos vendo aqui algumas coisas reais que tratam do assunto que Deus elegeu o homem para nascer na terra e para que o homem pudesse ter a oportunidade, através do chamado, de eleger aquele que o elegeu. E para fechar esse assunto, eu quero ler aqui no livro de Timóteo, onde você pode compreender comigo, lendo na sua Bíblia aí, 2 Timóteo, no capítulo de número 2, 2 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 10, que diz assim, verso 10, o apóstolo Paulo, com toda a sua grande sabedoria que Deus o deu, ele escreve a Timóteo, dizendo para Timóteo assim, olha só, portanto tudo suporto por amor aos eleitos, para que eles também encontrem a salvação que se encontra em Jesus Cristo, com glória eterna. Vou ler de novo. Portanto, tudo suporto por amor aos eleitos, para que eles também encontrem a salvação que se encontra em Jesus Cristo com glória eterna. Que então esses eleitos então já estão salvos, sendo que Paulo está dizendo que eles precisam encontrar a salvação. São eleitos que não ainda encontrou a salvação, que precisa atender o chamado. Paulo está suportando tudo, sofrendo por eles, para que eles possam ser alcançados. E nós eleitos, somos eleitos já destinados à salvação, pois atendemos os chamados, fomos escolhidos, porque nós aceitamos entrar pelo caminho estreito, entrar pelo caminho apertado, que conduz à vida eterna. É isso que a Bíblia nos ensina. Então não adianta a gente querer chamar a atenção, querer despertar a curiosidade de alguém, para que as pessoas venham e a gente seja apresentado para aparecer para os outros, para despertar a curiosidade dos outros, para querer confundir a fé dos outros. A Bíblia não foi feita para despertar a curiosidade de ninguém. A Bíblia está aqui para despertar-nos a fé e nos levar ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para nos tornarmos o varão perfeito, na medida da sua estatura, na estatura de Cristo, nessa plenitude de caráter cristão, formado com o sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem, se tornou homem, humilhou-se a si mesmo e entendeu o processo que era para ser feito para nos resgatar, para nos tirar dessa vida de mermice, dessa vida de luxúria, dessa vida de sensualidade, de pecado, e nos trouxe para sermos salvos pelo preço redentor do seu sangue. Então, se Deus escolheu uns para tal ou para tal, então Jesus Cristo veio fazer o quê? Não, meus irmãos, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é isso que eu quero que você entenda de uma vez por todas. A palavra de Deus não é contraditória e não nega a si mesmo. Eu quero ler um texto depois para você, para mostrar para você acerca de um texto muito sério que as pessoas confundem ele. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou trazer um texto. Olá, mais uma vez, agora eu quero concluir aquilo que nós estamos tratando do assunto da predestinação. Eu disse que eu ia ler um texto que está em Provérbios 16 e versículo 4. Nós não podemos ignorar que textos mal traduzidos traz uma falência na fé. E isso é fato. Isso é fato. Alguém disse para alguém assim, você é arminiano ou calvinista? Ele disse assim, eu não sou nenhum nem outro, estou com a palavra de Deus. E eu concordo com ele. Nós temos que estar com a palavra de Deus. Tem o Armínio, que diz que todo mundo é salvo pela graça, então, uma vez salvo para todo sempre. Então, quer dizer, a vida desenfreada não conta, né? O risco do nome do livro da vida não conta pela desobediência. Ali, no livro de Apocalipse, nas igrejas, lá tem uma determinada igreja, que o Senhor está dizendo, reafirma os que ainda estão com o nome escrito no livro da vida. Quer dizer, reafirmar isso, ou seja, conduzi-los a entender que é preciso ter uma perseverança. Mas enfim, o texto aqui de Provérbios 16,
E verso 4 diz assim, o Senhor Jeová fez todas as coisas segundo o seu propósito, inclusive o dia do mal para o ímpio. O ímpio para o ímpio. Na tradução errada, nas traduções que tem por aí, eu estou usando aqui a Bíblia Bereana, inclusive eu uso as versões de Nelson, porque as versões de Nelson são as versões que traz o próximo, muito próximo do original. Nenhuma das versões está dizendo que, aqui está escrito que trocou o inverso, colocou que Deus fez o ímpio para o mal. Deus não fez o ímpio para o mal, Deus criou o mal. Isaías 45, versículo 7 está dizendo que Deus criou o mal. Está dizendo que Deus criou o mal. Eu disse que o mal é um instrumento de juízo para o diabo e seus anjos. A morte é um instrumento de juízo para os homens, mas os homens estão no mal, que é um estado, e pode ser tirado de lá a qualquer momento. O texto está dizendo que Deus criou o mal para o ímpio. Por quê? Porque o ímpio que está no estado do mal, que esse estado do mal é um instrumento de juízo para o diabo. Então, o diabo não está no estado do mal, o diabo está no instrumento de juízo, que é o mal, para ser lançado no lugar do mal. Então, o diabo é maligno, ele é maligno no lugar do mal, que é o inferno, que ele vai ser lançado lá. E assim o ímpio que está no estado do mal, que é o estado, também será lançado no lugar do mal, se não atender o chamado do Evangelho, o chamado para Cristo, e não eleger aquele que elegeu. Então é assim, é simples assim a palavra de Deus. Então vamos parar com esse negócio aí de ficar pregando aí predestinação. Deus escolheu um para lá e outro para cá, não. A predestinação é uma pré. O homem tem a oportunidade de escolher aquele que elegeu ele para existir, a escolher aquele que elegeu ele para existir, elegendo o que lhe elegeu. Então isso é muito fato. E nós não precisamos ignorar e nem bater boca e ficar brigando com as pessoas. Eu estou mostrando dentro da palavra de Deus aquilo que é o mais correto e sincero que os textos podem nos trazer. Então eu aconselho a você adquirir um texto próximo do original. Eu aconselho a você adquirir aí a versão de Nelson, a Bíblia Alfa, a Bíblia Ômega, a Bíblia Bible Cronos, a Bíblia Bereana, a Bíblia Missionária, versão de Nelson missionária, para que você possa ter um texto mais claro, para que você possa compreender a Bíblia de uma forma mais clara. Apóstolo Wagner Miranda com você, trazendo uma porçãozinha da palavra de Deus sobre esse assunto da predestinação. Tem muito o que falar sobre isso, hein? Tem muito o que falar. Então, olha só, nós temos muito que tratar desse assunto, que ele é importante. Inclusive, eu até queria ler aqui alguma coisa sobre isso, que narra o assunto que nós estamos falando. Agora eu vou falar mais calmo, mais tranquilo, para que você possa entender algo muito importante acerca desse assunto. Porque, olha só, ninguém pode impedir a ação de Deus no plano da redenção, da salvação do homem, que gastou um preço muito caro. Então, o que nós estamos vendo aqui, acerca de muitas coisas, irmãos, olha, tem muito que falar mesmo. Então, não vai dar tempo de eu citar tudo que eu precisava de citar aqui, nesse breve áudio que eu estou falando para vocês. Então, sinta-se poderosamente na liberdade de viver o novo de Deus. Que venha a nós o novo de Deus. Para de orar assim. O novo de Deus é Jesus. O novo de Deus é Cristo. O novo de Deus já morreu na cruz, ressuscitou e nos trouxe vida eterna. Agora nós precisamos nos despir do velho homem e vestir do novo homem que se renova todo dia. Que novo que você está esperando se você não nasceu de novo? Ou que novo que você está esperando se você já nasceu de novo? A não ser que você não nasceu de novo e está esperando um novo na sua vida. Então converta, recebe a Jesus na sua alma, aceita Jesus no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, a sua vida é preciosa.